Como não ser autoritário com os filhos? Bem-vindo, bem-vinda, que alegria a gente se encontrar mais uma vez. Por favor, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho, veja esse vídeo, você vai poder encaminhar para outras pessoas. Esse é um tema muitíssimo importante, porque cada vez mais a gente se vê diante da necessidade de nós nos relacionarmos com os nossos filhos de modo que a gente cumpra a nossa função. Não é que nós possamos educá-los, que nós possamos, de fato, exercer aquelas funções próprias da paternidade e da maternidade. Existe uma outra palavra que nos ajuda muito, é a gente se tornar autoridade diante dos filhos. E a autoridade, nós nos tornamos autoridade a partir do nosso comportamento. É o nosso comportamento que dirige todas as coisas. Na maioria das vezes, quando a gente se pergunta, quando a gente pensa sobre como é que eu posso ser assertivo, mas sem ser autoritário, a gente está pensando no que a gente vai fazer. A gente está falando, a gente está pensando melhor ainda, né, como é que a gente vai falar, como é que a gente vai se comunicar, como é que a gente vai se expressar sem ser autoritário. Existe algo muito importante para além do modo como eu falo, que é o modo como eu vivo. Não é a minha vida, ela precisa ser uma vida exemplar. Quando é que alguém se torna autoridade no assunto? Vamos dizer assim. Muitas pessoas procuram por mim e pela Eliana quando o assunto é a família, por exemplo. Nós fomos, ao longo do tempo, nos tornando autoridades neste tema. Porque é uma coisa que nós estudamos, é uma coisa que nós aplicamos e nós nos comportamos assim no nosso dia a dia. Isso inspira confiança nas pessoas. Nós somos procurados para todos esses temas: a família, o matrimônio, o namoro, o noivado, casamento, espiritualidade, vida de oração, a devoção à divina misericórdia. A Eliana Sá, minha mulher, ela é uma autoridade neste tema. Ela é uma das pessoas responsáveis pela divulgação da devoção a Jesus misericordioso no Brasil. Como é que Eliana se tornou uma autoridade nesse tema? E quando se fala disso, em todo lugar do nosso país, as pessoas se lembram da Eliana e recorrem a Eliana quando querem ter uma posição mais assertiva. Não é uma posição de confiança, é o comportamento ao longo do tempo, é o comportamento ao longo dos anos. Então tenha muito claro que os seus filhos, eles estão de olho no modo como você se comporta. É aquela história, meu pai e minha mãe, eu lembro direitinho quando eles me mandavam para a missa, mas eles não iam. E eu ia para a missa, e eu ficava do lado de fora comendo pipoca, batendo papo com os meus amigos, chegava em casa dizendo, porque eles não eram uma autoridade para mim naquele tema, porque eles não iam. Aquela velha história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nossos filhos estão de olho no nosso comportamento. É o nosso comportamento. Se a gente fala de responsabilidade, sejamos responsáveis. Se a gente fala sobre Deus, vivamos a nossa fé. Se a gente fala sobre organização, sejamos organizados. Se a gente fala sobre hábitos saudáveis, tenhamos hábitos saudáveis. Se a gente fala, nossa, de tantos temas, como o estudo, como o trabalho, organização no dia a dia, se nós não nos comportarmos de modo que os nossos filhos olhem para nós e digam assim, puxa vida, eu posso confiar no meu pai e na minha mãe, porque o que ele diz, ele está buscando aplicar na vida. Isso não quer dizer que a gente vai assim ser absolutamente aquilo que a gente diz, mas é preciso passar para os nossos filhos a experiência que aponta para eles que enquanto eu digo o que deve ser feito, eu estou aplicando na minha vida. Então eu me torno uma autoridade, eu não preciso ser autoritário, e muito menos eu iria trazer para o meu modo de me relacionar com os filhos, alguma experiência de autoritarismo, porque eu me torno autoridade na medida em que eu vivo de acordo com aquilo que eu falo, no sentido de que eu estou num processo de aplicar a mim mesmo, em primeiro lugar, estas realidades. Tá bom? Coragem porque é processo. Coragem porque isso requer tempo. Requer tempo. E creia nisso. Nossos filhos não estão muito de olho naquilo que a gente fala, mas no modo como a gente se comporta. Se você gostou desse vídeo, indique, por gentileza, para outras pessoas. Encaminhe, inscreva-se, deixe o seu like, acione o sininho aqui, que eu volto daqui a pouco.